Olá a todos, pessoas que estão, vendo esse vídeo no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Alan Kennedy, sou professor de filosofia e hoje, eu venho através desse vídeo fazer uma breve síntese sobre a questão do mito e o surgimento da filosofia, E aí o título da aula de hoje vai ser Mito e Filosofia, características do mito, surgimento da filosofia e filosofia pré-socrática. Lembrando que a ideia, de apresentar essa matéria é em função do plano de estudos doutorados do Estado de Educação de Minas Gerais. Eu sou funcionário público e professor do Estado de Minas, e a partir dessa situação que nós estamos vivenciando hoje da pandemia mundial, pandemia porque ela é mundial, e da questão do isolamento social no estado de Minas Gerais, os alunos do estado, eles voltaram seus estudos, mas de forma tutorada e assistida pelos professores. E para facilitar, este trabalho, eu venho hoje, através desse vídeo, através desses slides, tentar explicar, um pouco mais sobre essa matéria, que é a matéria da primeira semana da apostila, do PET, Plano de Estudos Doutorado. Lembrando, eu vou até passar o slide aqui com os meus contatos, e-mail akspereira@gmail.com ou planobeduca@gmail.com. Eu também tenho o Instagram aqui, akspereira, e o Plano B Podcast. E o meu YouTube pessoal e o YouTube do Plano B Podcast. O que seria esse Plano B Podcast? É um projeto que eu, juntamente com outros professores da escola onde eu trabalho, nós desenvolvemos para fazer, para transmitir essas aulas de forma um pouco mais, como que eu posso dizer, mais descontraída, mais leve, através de uma roda de conversa, um bate-papo. E aí nós estamos fazendo em formas de podcast e esses podcasts estão sendo, colocados na plataforma do YouTube, que fica mais fácil. Há também na descrição desse podcast no YouTube um link para que vocês possam baixar um áudio e escutar tranquilamente. Então, basicamente é isso que eu tenho que dizer de início. Esse material agora, esse vídeo, ele é um complemento do que foi discutido nesse podcast e também um complemento desse plano de estudos. Eu também vou deixar na descrição aqui embaixo o arquivo para quem quiser baixar esse PDF, esse PDF, essa apresentação de slides, para depois dar uma revisada, além do vídeo, etc. Então vamos começar a aula. A primeira coisa, nós precisamos entender o que é mito, e aí eu coloquei que são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por ele. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir o conhecimento e explicar os fatos que a ciência ainda não havia explicado. Na verdade, não existia ainda o conceito de ciência, A ciência, na verdade, que nós conhecemos, ela é o que nós chamamos de ciência moderna, que ela vai surgir por volta do século XVIII e XIX. Antes, a experiência científica, o conhecimento científico, ele era desenvolvido pela filosofia, que vai vir depois desse período mitológico. Os antigos, como eles não tinham compreensão da realidade do mundo, o que eles fizeram? Eles resolveram, eles através da explicação mitológica, eles conseguiam explicar a sua realidade e todo o meio, tudo aquilo que existia, como estrutura de compreensão da realidade. Então, o mito, ele vai surgir, nos primórdios da civilização, justamente naquele momento onde não havia conhecimento da realidade, conhecimento da natureza, e ele vai vir como forma de explicar justamente essa natureza. Sendo que, por exemplo, vamos pegar a mitologia grega, que é a base nossa, porque ela está extremamente ligada ao surgimento da filosofia. Os deuses gregos nada mais eram do que manifestações da natureza, Era uma forma de justificar aquelas ações, aqueles fenômenos naturais. Então eles acreditavam que eram intervenções divinas, e com isso eles cultuavam os deuses com medo de que aquelas ações naturais pudessem vir prejudicá-los. Por isso que você tinha Deus da colheita, Deus da caça, Deus do sol, Deus do mar, a divindade de todas as coisas. E aí, lembrando do podcast, que até questiona porque os deuses eles intervinham constantemente na ação, na natureza e na vida dos seres humanos,
na concepção grega. Então não existia ideia de milagre igual acontece no cristianismo, né? Porque aqui a gente entende que o mundo ele funciona de forma natural, de forma, né? Existem as leis da natureza, a natureza que se rege por si, é uma obra da criação de Deus, mas que ela por si só ela se mantém. E aí, para aqueles que acreditam, né, na existência de intervenção divina, ela é só através de situações pontuais, porque o mundo em si só ele já consegue se manter. E aí, essas intervenções é chamada de milagre. Os gregos antigos não existiam essa concepção, porque para eles os deuses o tempo todo estavam intervindo em tudo. E eles eram manifestações humanas, inclusive, né? Eles tinham sentimentos humanos, inclusive potencializados. Ou eles eram muito amavam demais, tinham ciúmes demais, tinham raiva demais, então eles tinham essa característica, né? E aí eu vou levantar algumas características do mito. Ele vai ter um caráter explicativo simbólico, relaciona-se com uma data ou com uma religião, procura explicar a origem do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses. Ao contrário da explicação filosófica que se utiliza da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdades. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que a pessoa de determinada cultura agregue uma simbologia que torne o fato relevante para suas vidas. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são base para vários mitos diferentes. Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lenda. A primeira coisa que nós temos que entender é que mito não é mentira. Como a gente tem, né? A gente associou a palavra de mentira à palavra mito. Mito não é mentira. Então é a primeira coisa que nós precisamos entender. Isso não é mentira, mas as coisas que os deuses antigos, né, os gregos antigos falavam não existem. Só que para eles aquilo era a realidade de fato, né? Então não era uma mentira, né? A gente entende hoje como não real, mas para eles era uma forma de explicar o mundo, era a sua narrativa que explicava o mundo. Então o tempo todo eles associavam, por não ter o conhecimento, eles associavam o comportamento, né, não o comportamento, mas tudo aquilo que acontecia à sua volta, com justificativa justamente isso. Eles tentavam, como diz aqui na terceiro tópico, explicar a origem do mundo, dos homens e de todas as ações que aconteciam na natureza como sendo deuses, ou semideuses, ou criaturas, né? E ele difere de fábula, de conto de fábula ou de lenda justamente por causa disso. Porque ele vai ter uma necessidade de estar explicando a origem de alguma coisa, né? Está justificando algo. Que é diferente de fábula, que na verdade é uma representação alegórica para nos dar uma lição, né? Ou um conto de fadas também que vai ter mais ou menos essas características, ou lenda, né? Lenda é algo muito, como que eu posso dizer, solto. Ele não tem uma amarração. Você pega, por exemplo, Saci Pererê. Saci Pererê não conta a origem de nada. Saci Pererê é apenas uma criatura que existe e com isso a gente, né, uns falam que viram, outros não. Então ele vira uma espécie de conto mesmo, assim, de caos de alguma pessoa. O mito não. O mito ele é visto como uma realidade, sim, e eles são muito antigos, né? Eles estão associados ao primórdio das civilizações, às primeiras civilizações. Inclusive, toda civilização antiga, ela vai ter seus mitos, né? Toda civilização ela tem sua característica. Nós, como brasileiros, a gente tem como base, por exemplo, os índios, que possuem sua mitologia, os negros que vieram da África com sua mitologia. No caso dos europeus, como eles eram cristãos, eles vão assumir aquilo que a mitologia judaico-cristã pregava. E também a própria mitologia grega, greco-romana, porque também vai ter uma influência muito grande. Mas aí eles vão estar carregando desses povos antigos, né? Porque no caso da Europa é um pouco diferente, o desenvolvimento e tal. Né? Aí outras características aqui mais sintéticas, né? Uma narrativa oral que surge nos primórdios da civilização, como eu tinha dito. Geralmente é usada para narrar a origem de um fato, ser alguma coisa também, como eu disse. Justifica essas origens através da intervenção de entes sobrenaturais. Ele vai ter uma função religiosa, moral e educativa, né? Como ele vai estar explicando a origem do mundo, é uma forma de buscar o conhecimento, embora não seja um conhecimento científico ainda. Né? E ele vai ter uma função religiosa, por quê? Porque se são os deuses que estão intervindo na natureza, então eu vou culturar os deuses, né, para que eles para tentar apaziguar esses fenômenos que estão acontecendo através da sua intervenção. E tem uma função moral porque, como ele faz parte da educação e como ele faz parte da religiosidade, ele vai sistematizar toda a norma de conduta, todo o padrão das sociedades antigas, sobretudo a sociedade grega que a gente está usando como base.
eram difundidos em sua maioria, no caso da mitologia grega, por Aedos e Rapsodos, que eu vou falar mais para frente. Era a base para as práticas ritualísticas. O mito rememora e o rito comemora. O rito é a praxe do mito. Como que era feito esse culto? Através das práticas rituais, né? Ritualísticas, né? O rito, né? E aí você pode lembrar de ritual, embora difere um pouco. O rito é uma série de simbologias, sendo através de falas, de objetos, tem como base a vivência desse mito, tá? Então você pensa o seguinte: a função do rito é comemorar aquele mito e fazer com que, através do rito, nós nos remetimos ao mito, e a partir do mito a gente vai rememorar aquilo que veio do passado. Para quem assistiu a série Vikings, vocês vão ver que vão ter várias práticas rituais que acontecem ali na série, e aquelas práticas têm como objetivo unificar, né, aqueles povos antigos, os vikings, as suas divindades, fazendo com que eles lembrem de toda a construção mitológica, os nomes dos deuses, a própria ideia de Valhalla, que é falado o tempo todo, que o herói ele morre em batalha, né, para alcançar o paraíso, que era Valhalla, que era um grande salão em Asgard, que é a morada dos deuses. Você tem a ideia das valquírias, que eram como uma espécie de anjos, né, entidades associadas a Odin e a sua esposa. Agora eu sempre confundo, é Freya, a Freya, que tinha essa finalidade de pegar esses heróis mortos em batalha e levá-los, né, para Valhalla. E tem outras características existentes, né? Você tem vários povos, né? É igual a própria ideia dos egípcios, que construíram os monumentos, né, como uma forma ritual para cultuar os seus deuses, né? Por isso que eles têm as pirâmides, eles têm esfinge, eles têm os obeliscos, aquela coisa toda. E você tem aqueles rituais todos existentes, né, dentro da cultura egípcia, principalmente o ritual de sacrifício, o próprio judaísmo, né? A ideia de tirar o prepúcio, né? Eu esqueci o nome dessa prática agora, que é feita aos 8 dias, é como uma espécie de sacrifício dos judeus a Deus, né? Que é a circuncisão, lembrei. Agora, é uma prática ritualística, né? Hoje, os judeus e os cristãos, de modo geral, eles não fazem sacrifício de animais, mas se vocês lembrarem, quando fala lá, né, que principalmente no Evangelho, que Jesus foi apresentado no templo, depois ele visita o templo, eles ofertavam os animais em sacrifício a Deus. O próprio Caim e Abel tem uma discussão, porque Caim ofertou legumes, Abel ofertou o animal, e aí teve inveja, aquela coisa toda. Então o rito ele vai ter essa função. Praxis é justamente sabedoria prática, né? Ou seja, a partir daquela experiência eu vou adquirir conhecimento, eu vou adquirir sabedoria. É nesse sentido que quer dizer. Aedos e Rapsodos, né? Eu falei que depois eu trataria desse assunto mais para frente. Eles eram cantores profissionais da civilização grega antiga. Não se conhecem com exatidão as funções, embora apareçam na Ilíada e na Odisseia. Fêmeo Demódoco, eu não sei falar esse nome, enquanto cantores dos feitos dos deuses e dos heróis. Tudo indica que, embora imprecisamente que seriam eles próprios compositores e improvisadores ao som da música da harpa e da cítara, aprendiam com Morfeu a sua arte diretamente das musas. Eu peguei essa citação, eu só esqueci o site que eu fiz isso, mas aí tem um probleminha aí que tá com português de Portugal, né? Nessa parte eu fiquei com preguiça de escrever, eu fui e peguei um recorte. O que fundamentalmente distingue os Rapsodos dos Aedos é que não lhe cabe qualquer papel na criação ou na improvisação. São recitadores e já não cantores de obras alheias, difundindo-as e assegurando a sua posteridade. Deslocavam-se de terra em terra e participavam em festivais cujos regulamentos, por exemplo, obrigatoriedade de um Rapsodo continuar a recitação a partir do ponto em que o anterior se interrompia, ajudaram decisivamente na ficção dos textos, né, dos poemas homéricos. Deles existem várias representações gravadas em vasos. O Aedo, ele era a figura que quem joga RPG ou quem vê muito filme épico do bardo, né, que é aquele cara que anda, só que o bardo ele vai andar com
outro instrumento, né, o alaúde, na maioria das vezes. No caso dos Aedes, eles usavam a harpa ou a cítara, né, e eles viajavam entre as cidades, narravam, contavam essas histórias mitológicas, difundiam, né, esse conhecimento mitológico. Embora já tinha, né, como era uma função religiosa, era passado geralmente de pai para filho os conhecimentos, mas eles trabalhavam através da arte. Lembrando o seguinte, que as musas são as divindades relacionadas às artes. Elas influenciam diretamente, né, os artistas, os artesãos, os aedos, né, para compor a sua poesia, sua música e etc. No desenho do Hércules da Disney, vocês conseguem ver a figura dessas musas, tá? Elas são associadas a o deus Apolo, que são o deus da arte. E os Rapsodos, né, eles têm uma diferenciação em relação a eles, porque os Rapsodos eles não eram cantores, eles apenas recitavam os seus poemas. Lembrando que eu não coloquei aqui, mas existiam dois tipos de construções literárias na Grécia Antiga, que era a epopeia, que estava relacionada justamente a contar essas histórias, essas tradições, né, mitológicas. Você pode entender que a Ilíada, a Odisseia, as obras de Homero, né, e de Hesíodo, elas são epopeias. E você tinha a tragédia, que era uma história de algumas famílias gregas trabalhando a ideia do herói, o herói que está na fortuna e vai por infortúnio, né? Não fortuna de ganhar dinheiro, mas fortuna no sentido de sorte, de felicidade. E aí vai acontecer uma tragédia com ele. Embora ela trata situações de famílias, ela está totalmente associada à mitologia, porque, na verdade, geralmente esses infortúnios tinham a ver com intervenção divina, né? Alguma ação dos deuses em relação a tudo aquilo, né? A própria queda de Troia está associada à figura do Paris, que as deusas aparecem para Paris, Hera, Afrodite e Atena, e exigem que ele escolha a mais bela. E aí elas barganham com ele e acaba que ele acaba optando por Afrodite, e Afrodite, como forma de tributo, vai dar a ele a mulher mais bela de todas, que era Helena, né, esposa de Menelau, né, que era o rei de Esparta. Só que por causa disso, e por ciúmes das outras deusas que não foram escolhidas, vai acontecer a guerra e Troia vai ser destruída. A ideia de rito, né, vem do latim rito, tem vários sentidos. O rito não é diferente de ritual, né, é um pouco diferente de ritual, desculpe, dando continuidade ao mito. No sentido mais geral, uma sucessão de palavras e atos que de forma repetida compõem uma cerimônia religiosa ou civil. Apesar de seguir um padrão, o rito não é mecanizado, pois pode atualizar um mito mantendo ensinamentos ancestrais e sagrados. É o que eu tinha dito antes, né? É um conjunto de atividades organizadas no qual as pessoas se expressam por meio de gestos, símbolos, linguagens e comportamento, transmitindo um sentido coerente ao ritual. O caráter comunicativo do rito é de extrema importância, pois não é qualquer atividade padronizada que constitui um rito. Né? Eu já tinha dito atrás, né, que é justamente essa prática, né, através da linguagem, dos símbolos, para você, de certa forma, se ligar ao mito e rememorar, né, vivenciar aquilo que o mito propõe. As principais obras que tratam da mitologia grega que nós temos acesso hoje, né, você tem vários relatos de historiadores, de fragmentos, vários livros que vão falar sobre os mitos em forma geral, mas que vêm daquela época, né, que conseguiu se manter realmente como obra completa. Nós temos Ilíada e Odisseia, que é Homero, né? E aí no podcast o Adenir vai falar um pouco sobre essa questão da figura do Homero, que pode ter sido inexistente, né? E talvez os textos atribuídos a ele. E Hesíodo, que vai falar, que vem depois de Homero, já no final mesmo, assim, do período mitológico. E aí ele vai trazer, né, a teogonia, o trabalho dos dias e o escudo de Hércules, né? Tem a questão das 5 raças. Eu não lembro se ela está presente na teogonia ou no trabalho dos dias. Mas a teogonia vai falar justamente sobre a criação do mundo no ponto de vista grego. Né? Quem já jogou God of War, principalmente o 2, vai falar muito bem. É um ótimo jogo para vocês conhecerem mitologia grega. Mas basicamente fala que o princípio é o caos, do caos surge o cosmos, de cosmos surge o Gaia, né? Gaia é terra, Gaia se autofecunda e cria os céus, que é Urano, e o mar, que é o oceano, né? E aí Gaia se une a Urano, vai ter vários filhos, só que os filhos eram feios, Urano nega a paternidade, e aí Gaia pede vingança, ajuda seus filhos, apenas Cronos, que é o tempo, vai ajudar, lembrando que os titãs são elementos da natureza, né? Eram furacões, tufões, maremotos, terremotos, vulcões, e também os cíclopes, os hecatontes, né? Que eram criaturas gigantescas e extremamente feias.
e aí só Cronos, que é o tempo, que é um fenômeno da natureza, aceita ajudar a mãe. Ela faz uma foice de pedra e ele corta o falo do pai, né? O falo é o pênis. E aí vai jorrar sangue, sêmen, o sêmen vai cair na água e vai no oceano e vai nascer da parte daquelas brumas Afrodite, né? Que é a deusa da sexualidade e do amor. Ela não é filha de Zeus, como muitos pensam. E aí, Cronos vai se casar com sua irmã Reia e vai ter, né, diarreia, brincadeira, só pra quebrar, né, um pouco a ideia. Mas aí vai ter os deuses, né? Sobretudo, Hera, Hestia, Deméter, Poseidon, também conhecido como Poseidon, Hades, tá? Que é o senhor do mundo dos mortos, e o caçula Zeus. E aí todos os anteriores vão ser engolidos por Cronos, que o Cronos tinha medo que os filhos fizessem o mesmo com ele. E aí o caçula Zeus, ao invés de ser entregue ao pai, ele é entregue aos cuidados de Gaia. E aí Rei enrola um pedaço de pano numa pedra, finge que é o filho, ele engole, ele nem olha, ele só pega e já engole de uma vez e não consegue perceber a diferença. Só que os filhos deles eram divindades, eram deuses, então eles não morreram, eles continuaram na barriga do pai. Na verdade, a ideia é do conceito de que o tempo engole as coisas, por isso que Cronos engolia tudo. E Zeus vai se tornar o primeiro deus porque ele consegue vencer o tempo, né? Ele cresce e aí ele vai criar uma artimanha. Eu vou até deixar no link da descrição um canal que eu até passei para os meus alunos ano passado uns vídeos do YouTube, que é muito bom, que ele explica de forma bem prática essa história. Mas basicamente os deuses se unem com alguns titãs e lutam contra os outros titãs, vencem Cronos, aprisionam todos eles no Tártaro. Hades vai pro Tártaro para vigiar ele, e aí vira o senhor do mundo dos mortos. Na verdade ele é trapaceado, Zeus trapaceia, e aí vai ser contada essa história nesse link que eu vou deixar na descrição. E os demais, eles vão ser presos, e os que se ajudaram não vão ser. Mas aí os Zeus casa com Hera, os seus irmãos, né? Poseidon vai cuidar do mar, o Hades vai cuidar do Tártaro, e o Zeus vai ter uma série de filhos com Hera e sem ser com ela, e eles vão morar no Monte Olimpo. Então, basicamente, a teogonia é isso. Ilíada vai contar a Guerra de Troia, tem um filme, né? Embora ele não trabalhe com os deuses, ele tenta se mostrar como um fato histórico. Mas é muito bom, o Troia, que o Brad Pitt participa, um filme mais antigo. E tem uma série na Netflix também que conta a história de Troia. E a Odisseia tem um filme mais antigo, que chama Odisseia também, que é muito legal, que vai trabalhar justamente isso. Para quem assistiu o Percy Jackson e o Mar de Monstros, ele vai trabalhar justamente esse período da Odisseia. E aí eu deixei umas atividades aqui, né? Aí eu peço que vocês deem pause. Os meus alunos, no caso, escrevam essas atividades no caderno e façam no caderno, porque quando passar a quarentena eu vou corrigir. E aí aqueles que estão assistindo que não são meus alunos, só façam um exercício mental mesmo para tentar fixar isso, né? A primeira questão: pesquise e analise o mito de Narciso. E eu escrevi errado, escrevi descreve. Descreva em seu caderno quais as características do mito presente nele. A segunda questão: pesquise outros tipos de mito, sendo grego ou de outros povos. Escrevam o seu caderno e depois apresente suas características. A 3, a partir das características do mito, cria um mito. É uma atividade que eu gosto muito de fazer. Eu tinha uma oficina chamada Oficina de Criação do Mito, em quadrinhos, né? Você vai pegar essas características aqui, ó. Pode ser essas, mas basicamente essas aqui. E aí vocês vão montar uma história de alguma coisa, de repente a origem da caneta, a origem do caderno, a origem da escova de dente, alguma coisa assim, mas pegando essas características existentes do mito, tá bom? E aí vocês vão criar esse mito, né? Eu peço para vocês pesquisarem e analisarem o mito de Narciso. Não precisa copiar o mito de Narciso no caderno, né? Ou melhor, o mito de Narciso não é. Os outros, você vai escolher o outro mito, aí você vai pesquisar no caderno, tá bom? Qual a importância do mito para a filosofia? Partindo de uma observação filosófica, vemos que o mito está diretamente relacionado a lendas e histórias originadas por diferentes povos que visam mostrar um entendimento sobre a criação do mundo em que vivemos e o universo. Deste modo, ele é importante para a filosofia, pois nos dá, para esse entendimento, que pode ser visto como uma ferramenta não só para a posição histórica, quanto para a principal ferramenta da filosofia, o questionamento. Tá? O mito, ele vai ser uma forma que a filosofia vai ter para superar, né? Mas aí a filosofia vai questionar aquelas histórias mitológicas, e aí ele vai, a partir desse questionamento, ele vai gerar novas
visões, né, novas propostas da explicação da realidade. E ele vai ter uma espécie de construção antropológica também que vai nos ajudar a compreender a cultura de um modo geral, a vivência, e ele vai trazer elementos históricos, né? Porque a filosofia ela anda lado a lado com a história. Não tem como. Não tem como estudar história sem compreender, né, a evolução filosófica, e não tem como estudar filosofia sem ter essa compreensão histórica. Enquanto a história, ela basicamente ela se ocupa dos fatos, a filosofia ela vai tentar entender a cultura, o modo de pensar, agir, o comportamento daquela região e, sobretudo, os principais filósofos que vão estar fazendo justamente esse exercício de questionamento e de reflexão sobre a sua própria cultura ali daquele momento. E aí elas acabam andando lado a lado. Desculpa, eu tô tossindo, mas é porque a garganta tá seca, eu esqueci de trazer água aqui, né, pra gravar. No próximo vídeo eu tenho que lembrar disso, né, corona não, tá, gente? Graças a Deus eu tô fazendo a quarentena bonitinho. Qual a diferença entre mito e filosofia? O mito surgiu como narrativas de povos gregos antigos para explicar os fenômenos da natureza que não podia compreender. Ele é geralmente utilizado para explicar a origem dos acontecimentos. Já a filosofia é um estudo e reflexão de questões relacionadas à existência humana. Também reflete sobre o conhecimento, valores morais, estéticos, pensamento e linguagem. Ao contrário do mito que possui suas explicações baseadas na crença, a filosofia é um conhecimento metódico baseado na razão e na lógica. Tá? A primeira coisa, eu coloquei aqui como narrativo dos povos gregos, porque o foco nosso, já que a gente está falando sobre o surgimento da filosofia, é o mito grego. Mas ele vai ser narrativas de todos os povos antigos. Tá? Está relacionado com uma forma de explicação, né? Pensando numa religião primitiva, uma religião totêmica, uma religião que cultua a natureza, toda religião que tem essa característica, ela vai estar tendo como mito, como forma de base. Tá? Na verdade, a gente pode pensar apenas as religiões de livro sagrado e possivelmente o espiritismo kardecista como algo um pouco diferente, embora eles também possuam suas mitologias. Tá? A mitologia está relacionada à narração, né, uma narrativa que compreende a ideia do sobrenatural. Como a religião, de um modo geral, ela compreende o sobrenatural, então ela vai ter narrativas mitológicas. Por isso que eu falei que mito não é mentira. Tá? Aí vai depender da sua crença ou não. E a filosofia ela vai estar pautada na razão e na lógica, né? Lembrando que nós estamos falando da filosofia ocidental, que é a filosofia que vai surgir por volta do século 6, 7 a.C., né, que vai ser atribuída a Tales, que nós vamos falar daqui a pouco. Existe também uma filosofia oriental, que é muito mais antiga, porém ela tem um objeto de foco diferente da filosofia ocidental, que está voltada para a razão, para o logos. Essa filosofia acadêmica, essa filosofia que a gente estuda na escola, na faculdade, ela é uma filosofia ocidental que ela vai ter como origem na Grécia. Já a filosofia oriental ela está relacionada à ideia de guru, à ideia de modo de viver, à meditação, à interioridade. Né? Você vê muito essa filosofia oriental no Japão, na Índia, na China principalmente. Né? O budismo é uma espécie de filosofia. Só o yoga é uma filosofia. Só que elas são filosofias ligadas, né, a essa questão da interioridade do indivíduo, que é diferente da filosofia ocidental, que é uma filosofia científica. Né, que ela vai trazer essa proposta do conhecimento científico, só com conhecimento clássico, né, e hoje ela vai ter um objeto de compreensão da ciência diferente da ciência. Mas aí não é assunto para agora. Aí eu peguei essa tabelinha, função, mito, filosofia, fundamentação do conhecimento, elementos para a construção do saber, tá? E aí é o seguinte, a função do mito, explicação e leitura da realidade, filosofia, explicação e leitura da realidade. Ambos estão tentando explicar e fazer uma leitura da realidade. Fundamentação do conhecimento, o mito se baseia na crença e a filosofia na razão. Elementos para a construção do saber, imagens e símbolos, raciocínio lógico. Surgimento da filosofia. A filosofia nasceu na Grécia Antiga, no início do século 6 a.C., por Tales de Mileto. Tales, embora eu acredite que a filosofia ela já existia, tá? Mas Tales foi o mais renomado daquele período, então ele vai ser associado, desculpe de novo, né? E aí ele vai ser reconhecido como o primeiro filósofo, tá? Mas não foi ele que deu o nome à filosofia. Quem deu o nome à filosofia foi Pitágoras, né? Que cunhou o termo filosofia, uma junção das palavras philos, que é amor, mas também pode ser entendido como amizade, e sofia, que significa conhecimento e sabedoria. Ou seja, significa amor, conhecimento, amor, sabedoria, amizade, conhecimento, etc. Desde então, a filosofia é a atividade que se dedica a compreender, identificar e comunicar a realidade através dos conceitos lógicos e racionais.
ela surgiu do abandono gradativo das explicações dadas pela mitologia, desmistificação e a busca por conhecimento seguro. Mas a filosofia ela vai ocupar esse espaço do conhecimento, esse espaço da razão, esse espaço do pensamento científico, tá? A religião, o mito, ele vai se manter ainda como religião e como função moral, tá? Formação do indivíduo. E ela vai se manter até mais ou menos a instituição do cristianismo como religião oficial, lá no Império Romano. Porque depois os romanos vai vir os macedônios, vão invadir os gregos, vão expandir, né, a cultura grega. Os romanos também vão fazer isso. Por quê? Porque como a cultura grega era muito rica, eles acabam absorvendo ela para os seus povos. E aí o próprio Império Romano vai absorver, vai modificar algumas coisas, mas basicamente a base é a mesma, e vai prosseguir, né, durante séculos. E aí, com a instituição do cristianismo como religião oficial, que o mito vai perder espaço, entre aspas. Por quê? Porque o próprio cristianismo acaba incorporando alguns elementos, né? Não as divindades em si, mas alguns elementos da mitologia e da cultura grega na sua crença. A própria ideia do catolicismo, o uso das esculturas, né, as imagens e as pinturas, ela é uma herança dos gregos, que os gregos tinham esse hábito de criar artisticamente, né, a representação dos seus deuses. Não é que eles cultuam as imagens, né? Esses objetos, eles se tornam sagrados porque ele remete à ideia dos seres, né, divinos, dos santos, etc. Mas a função principal é uma representação e não o coisa em si, né? É diferente, por exemplo, quando na Bíblia fala do bezerro de ouro. Eles cultuam literalmente o bezerro, não uma divindade com a representação de bezerro, que é diferente no catolicismo, por exemplo. É uma representação de algo e não a coisa em si. Contribuições para o surgimento da filosofia. E aí nós temos que entender o que motivou, né, o surgimento da filosofia. E aí eu vou passar rápido, porque não dá para ficar lendo, vocês leem no PowerPoint aí depois, mas aí eu só vou repassar. As viagens marítimas, né, porque o mar era um mistério, né, aquilo que era fora do território grego era um mistério, e aí com as navegações eles vão conhecer outros povos, eles vão desmistificar, né, tudo aquilo, e eles vão ter um acesso a culturas diferentes, e aquilo ali vai fortalecer muito a sua compreensão da realidade, porque eles vão ver que existem modos diferentes de perceber a mesma coisa. Lembrando que os gregos não viajavam, né, como vai acontecer em 1500, né, com a chegada dos portugueses na América, né, ou com Cristóvão Colombo um pouco antes. As viagens elas aconteciam próximo ao litoral, eles não tinham esse hábito de cruzar. Existem teorias que dizem que os vikings fizeram essas viagens muito antes que os espanhóis e os portugueses, até porque eles acharam objetos, né, nos Estados Unidos. Mas aí esse já é uma outra coisa. Se tratando dos gregos antigos, eles viajavam, mas eles não tinham conhecimento que vai acontecer na modernidade. Então, eles faziam aquelas viagens próximas à costa, mas eles conheceram territórios que não dava para conhecer a pé, por exemplo. E eles vão ter acesso a outros povos, né? Sobretudo, Babilônia, tem uma parte que fala sobre isso. Eu acho que nem aqui não. Mas a Babilônia, a Pérsia, né, etc. Esses povos ali da região, o Egito também, eles vão ter acesso ao Egito, que estava do outro lado do mar. Como o mar Mediterrâneo não era um mar muito grande, então eles conseguiam fazer essa travessia. A invenção do calendário, tá? Que aí eles vão aprender a contar o tempo, com isso eles conseguem organizar suas colheitas, né, de acordo com as estações, e aí eles conseguem sistematizar isso. A invenção da moeda, porque aí eles vão aprender a negociar, e aí vão criar a ideia de tabela de preço, fica muito mais fácil. Até então era mercadoria por mercadoria, é o que nós chamamos de catira, né, o pessoal fala, eu troco isso. Por exemplo, eu chego lá com 5 litros de azeite, eu quero trocar aquilo lá no carneiro, ou na lã de ovelha. E aí você quebra isso, por quê? Porque cada coisa vai ter um valor e esse valor vai ser trocado por moeda. E aí eles vão aprender a fazer contas também, desenvolver essa parte, né? Não que eles já não sabiam, mas eles vão ter que começar a utilizar a questão dos números das contas para ter essa coisa. O surgimento da vida urbana. Até então eles tinham uma vida camponesa, uma vida, né, de agricultura. Eles viviam em clãs, né, em famílias que governavam outras famílias. Você vê em Guerra de Troia, se falam de várias cidades, mas não era uma cidade em si, né, mas sim famílias que
comandavam outras famílias e eles viviam através, né, dessa lei do patriarcado, e as regras estavam muito associadas ao que aquela família queria ou não. Tanto que você tinha o direito à vingança, por exemplo. Se um cara matasse o cara de outra família, aquela família podia vingar aquilo ali porque era o direito de vingança. E aí vai ser criado a política e o surgimento da lei, sobretudo a lei escrita, né? A política, como vai começar a formar cidades, vai ser necessário uma organização política, né? E aí você vai ter o modelo oligárquico, por exemplo, que era muito forte em Esparta, e o modelo democrático, né, que vai surgir na Grécia. Lembrando que a democracia ateniense era uma democracia participativa, todos os cidadãos participavam, porém na prática quem era considerado cidadão era apenas homens, adultos, proprietários, né, tinham posse, tinham terra, e eram nascidos na cidade. Estrangeiros, pobres, podemos dizer assim, mulheres, crianças, escravos, não participavam daquilo. Lembrando que a sociedade grega era uma sociedade escravagista, né? Eles guerreavam com outros povos, os soldados que sobreviviam, eles eram levados como forma de escravos, né? As mulheres daqueles soldados eram levadas como escravas, e aí os filhos deles eram considerados escravos. O surgimento da lei escrita, né, como eu disse, a lei, como eles começaram a viver sociedade, uma organização política, ela precisava delimitar a lei. Eu já não podia matar o cara como vingança. Então, era papel do Estado julgar para que fosse determinada uma pena para ele, né? E aí você pega, por exemplo, na Grécia, os cidadãos iam para a Ágora, que era a praça pública, para discutir política, os benefícios da cidade, discutir quais eram as leis e também fazer o julgamento desses cidadãos que cometiam crimes. Tá? Se existia a figura do legislador, que era o cara que era uma espécie de gerente mesmo, como se fosse um governador, mas ele não tinha poder a não ser aplicar aquilo que a sociedade, os cidadãos que estavam na Ágora queriam. Lembrando que Ágora em grego significa praça pública, tá? E aí eles vão escrever a lei. A linguagem existia? Já existia, né? O alfabeto grego já existia? Já existia. Eles vão ter acesso ao alfabeto fenício e eles vão desenvolver o seu alfabeto também. Só que a escrita ela era muito voltada para uma questão religiosa, né? Com isso, a partir desse momento, essa escrita ela vai ser socializada, ela vai ser uma escrita social. Ela vai ser usada para registrar a lei ficar registrada, mas também no comércio, em outros setores. E lembrando também que começam a produzir textos, né? Igual os textos homéricos, os textos de Hesíodo, os fragmentos dos primeiros filósofos. Embora a gente perdeu muita coisa desse período, mas a gente tem acesso a uma série de fragmentos de textos, né? Os clássicos, Platão e Aristóteles vão escrever também obras, depois nós vamos ter acesso a isso, e os textos homéricos e os textos de Hesíodo, que vão ter, né, essa função. Então, a escrita ela vai ter uma função, além de ser apenas uma função religiosa, ela vai ser usada no cotidiano. Isso vai possibilitar. Só que tudo isso foi um processo que durou alguns séculos, né? Não foi tipo, começou hoje, a filosofia surgiu amanhã. Mas tudo isso possibilitou o desenvolvimento do conhecimento, o questionamento, a reflexão, principalmente as discussões em praça pública, e com isso a filosofia pôde surgir, tá? E aí eu coloquei período da cosmologia ou período pré-socrático. Os estudos acadêmicos convencionam que o período pré-socrático foi o primeiro período da filosofia ocidental. Os primeiros filósofos surgiram na Grécia há mais ou menos 2.600 anos. Uma série de fatores levou os gregos a criarem um modelo de pensar autônomo e racional. Entre tais fatores estão a necessidade de contrapor as ideias mitológicas acerca da origem do universo, a pluralidade de povos que compunham a região da Grécia Antiga, o florescimento do comércio e da navegação, o contato com os povos egípcios e babilônicos, né? Tudo isso que a gente já tinha acabado de falar, então eu não vou entrar em detalhe. Né? O primeiro período da filosofia grega é denominado como pré-socrático, pois seus representantes fizeram uma filosofia diferente da que foi feita por Sócrates, quase 200 anos depois de Tales de Mileto, ou cosmológico, pois eles fizeram um tipo de cosmologia que é uma maneira racional de entender a origem do universo, cosmos em grego, em oposição à visão mitológica. Né? Sócrates foi o cara que ele pegou a filosofia e tentou compreender a sociedade de modo geral. Ele vai fazer uma filosofia antropomórfica, né? Então a ideia era tentar entender o ser humano, né? As suas relações sociais, a ética, e aí Platão vai desenvolver a metafísica, etc. Os primeiros filósofos eles estavam tentando entender a natureza, tentando entender por que as coisas eram da forma que era, por que o mundo agia dessa forma, etc. Lembrando que a maioria dos primeiros filósofos eram também matemáticos e astrônomos, ou seja, a ocupação deles era tentar entender a natureza. E eu falo até que eles são mais próximos da física
nesse sentido, do que da filosofia. Embora era um conhecimento especulativo, reflexivo, mas eles tentavam entender a natureza. A diferença é que a física vai fazer isso através do modelo matemático, né? Vão usar a matemática para tentar compreender e vão tentar, né? E vão criar as leis que regem o mundo. Ou descobrir as leis, não sei. O objetivo dos pré-socráticos, tá? Os primeiros traços da filosofia grega pré-socrática surgem com Tales, de Mileto, um comerciante estudioso habitante da região da Jônia, conjunto de ilhas gregas situadas no atual território turco. Diz a história que Tales era um exímio matemático, astrônomo e estrategista. Ou seja, a filosofia, gente, isso aí é legal, no podcast a gente fala sobre isso também, que o território grego ele compreendia uma grande parte do Mediterrâneo, na parte norte do Mediterrâneo. Né? Não é igual a gente entende hoje que é apenas uma ilha grega ou um conjunto de ilhas. Né? Parte da Itália e aquela região ali ao leste era considerada terreno grego. Se fosse hoje, a filosofia não seria grega, ela seria turca. Né? Mas era território grego naquela época. Com o passar dos séculos, houve mudanças geográficas através de conflitos, guerras, invasões, e aí mudou todo o cenário. Mas naquele período, a região da Turquia, ali do sul da Turquia, a região litorânea, ela pertencia aos gregos e era conhecido como Jônia, tá? Por isso que a primeira escola filosófica é chamada Escola Jônica. E aí Tales, que morava em Mileto, né, ele vai participar disso. Ele previu no ano de 585 a.C. os acontecimentos de um eclipse total do Sol, por meio de cálculos matemáticos e previsões astronômicas. Considera o ano de 585 a.C. como período de seu amadurecimento intelectual, quando provavelmente ele propôs pela primeira vez uma teoria cosmológica. Ou seja, ele teve grande, né, ele desenvolveu, né, a astronomia, ele foi importante para o desenvolvimento do conhecimento astronômico, que depois vai ser agregado à física, e o cálculos matemáticos. Inclusive, vocês estudam o Teorema de Tales. Pergunta depois ao professor de matemática sobre o Teorema de Tales. Se vocês não lembram, ou pesquisem, tá? Considera-se um ano de... Já falei isso aqui, desculpe. Tá? E ele vai desenvolver, então, mais ou menos nesse período, século VI, a teoria da cosmologia, desculpe. Tales em posição que dizem as cosmogonias gregas, que narravam o surgimento do universo com base em histórias fantasiosas que envolviam Deus, observou a natureza e propôs uma possível origem racional para tudo, com base na sua observação, sendo essa a origem a água. A partir disso, ele fundou um novo modo de pensar baseado na razão. Embora vocês achem besteira ele falar que o princípio de todas as coisas é a água, mas pensa na sacada racional do cara. O cara vivia numa região litorânea, o cara via o mar, o cara via os rios, o cara via as chuvas, ele via o que acontecia com a colheita quando chovia, ele via que não só o ser humano, mas como todos os animais necessitavam da água e que nós somos a maior parte composta por água. Então, sem um conhecimento nenhum, sem nenhuma ferramenta científica, a partir apenas do conhecimento reflexivo, né, especulativo, ele chegou a essa conclusão. Então, assim, foi um salto enorme naquele período. Nós estamos falando de 2.600 anos atrás. Então você vê como que o cara ele teve essa sacada, como que ele é importante. Graças a esse cara, hoje nós temos celulares, por exemplo. Porque através disso, outros vieram, né, e tentaram refletir e foram só desenvolvendo esse conhecimento até chegar hoje. Por isso que é importante a gente estudar filosofia, estudar a história da filosofia e entender, né, como que as coisas se deram. A gente às vezes não associa a figura do Tales lá no século VI com a ideia de smartphone hoje. Mas só chegamos ao smartphone porque o cara queria entender o mundo de forma racional. Né? O ato de observar a natureza a fim de propor uma possível origem racional para tudo fez de Tales o primeiro filósofo e impulsionou o objetivo que se tornaria comum entre todos os pré-socráticos: formular uma possível origem racional para o mundo por meio da observação empírica da natureza e do uso da faculdade racional. Se até então o ser humano criava histórias fantasiosas para explicar o que não sabia explicar, os mais variados fenômenos naturais, a partir dos pré-socráticos, o ser humano passa a utilizar a racionalidade para entender o universo, sendo que o principal objetivo de todos os pré-socráticos era estabelecer a origem precisa de tudo que existe. Tá? Síntese do período pré-socrático. Criação de cosmologia que substituísse uma cosmogonia, eu vou explicar isso. A compreensão da física e do cosmos como um todo e a busca pela arqué. Tá? Então vamos lá. Cosmologia, explicação do mundo através do logos. Logos, eu coloquei aqui embaixo, possui muitos significados, entre eles razão, linguagem, fala e palavra, ou seja, explicação do mundo através da razão. Cosmogonia, explicação do mundo através dos mitos, tá? A palavra cosmos significa ordem, organização, mundo. Physis significa natureza, de onde vai dar origem à palavra física.
E arqué, princípio fundamental de todas as coisas, ou seja, aquilo que deu origem a tudo está presente em tudo. Tales disse que arqué era água. Tá? Então ele queria, né, criar uma explicação racional que substituísse a explicação mitológica, ele queria compreender a natureza e o mundo como um todo, e ele buscava esse princípio fundamental de todas as coisas. Tá? As escolas pré-socráticas, a escola jônica, que é fundada por Tales, afirmava que a água seria o princípio de tudo. Ela deu continuidade a partir de Anaximandro, que foi seu discípulo, que dizia que a origem de tudo era um elemento infinito, indefinível, o que ele chamou de apeiron. Desculpa. Outro expoente do pensamento jônico é com o Anaximandro, né, que foi seu discípulo Anaxímene, que postulou o princípio de tudo ocorre por meio de um elemento infinito, mas bem definido, que é o ar. Né? Ele é infinito, mas ele é definido, ou seja, o ar ele é um princípio infinito que dá origem a tudo. Heráclito, outro jônico, afirmou que o ser era o fogo, que vai dar origem a tudo, e que daria à natureza um caráter transformador. Na verdade, o Heráclito via a origem do mundo como vir a ser, né? O devir, um movimento constante que era representado pela figura do fogo, que era a condição de transformação de todas as coisas, né? A própria ideia de calor também. Ele tem uma frase muito famosa que fala o seguinte: um homem jamais entrará 2 vezes na água de um mesmo rio, pois tanto o homem como o rio jamais serão os mesmos. Então ele vai abordar essa ideia do movimento, né? Por quê? Porque o rio é águas correntes, águas constantes, e sempre nunca é a mesma água que passa naquele ponto, e nós seres humanos sempre estão mudando, tanto fisicamente como psicologicamente. A gente amadurece e a gente envelhece. A escola pitagórica, né? Pitágoras de Samos, que foi um grande matemático antigo, que ele observou a presença das relações matemáticas em toda a natureza, né? Então ele via números e fórmulas matemáticas em tudo. Com base em tamanhos, pesos, proporções, distâncias, valores, a natureza seria constituída pela própria matemática. Segundo o filósofo, a origem de tudo seria precisamente o início de qualquer figura geométrica, o ponto de ideia de unidade, sobretudo os números. E aí tem uma coisa interessante. Não se sabe se realmente Pitágoras existiu. O que existia era uma religião chamada pitagórica, né, que acredita-se que o líder, não era nenhuma religião, era uma seita, que o líder dessa seita era Pitágoras, e essa seita tinha como objeto de culto a própria matemática, os números, etc. Tá? Vai ter uma herança egípcia, porque segundo a tradição, Pitágoras visitou o Egito, agora eu não lembro se foi ele ou se foi Tales que calculou a altura da pirâmide apenas com a sombra, mas assim, existe essa teoria, né, e os egípcios, eles vão ter um conhecimento, eles vão ter uma visão filosófica sobre o mundo, principalmente naquele período que é chamado de hermetismo, né? Que vem de Hermes, né? Eles acreditam que a própria divindade Hermes fugiu para o Egito e a partir daquilo ali fundou. Tem um livro que chama Cabralion, eu acho que é isso mesmo, Cabralion, que vai falar justamente sobre essa figura hermética. E aí o Pitágoras vai absorver isso, ou alguém que era do pitagorismo, e vai associar uma outra religião que é o orfismo, uma religião muito antiga que acreditava na existência de reencarnação, que remete ao mito de Orfeu. Tá? E aí ele vai juntar esses 2 elementos e vai criar o pitagorismo, que inclusive Platão chegou a participar também. Tá? Escola Eleata, que os principais são Parmênides e Zenão, que formularam o princípio não com base em um elemento preciso, mas na imobilidade de todas as coisas, que evidencia a essência de tudo. Segundo Parmênides, não havia criação e nem mudança, mas uma essência eterna e imutável de tudo. A mudança que percebemos no mundo seria o fundo do engano de nossos sentidos. Ele vai trabalhar a ideia de ser. O ser é e o não ser não é. Ele vai criar, né, a existência de algo que existe e a existência de algo que não existe. Até então não se pensava na não existência, né? E aí ele vai criar essa ideia. Mas ele vai falar que o ser que ele é imóvel, eterno e imutável. Ou seja, que como se todos nós pertencêssemos a alguma coisa só, que através do processo racional a gente conseguia compreender o todo. Qualquer mudança, qualquer fragmentação é fruto dos nossos sentidos que nos enganam. Tá? Quem vai contrapor esse pensamento é Heráclito. E posteriormente Platão, na sua teoria das ideias, vai juntar a ideia de Parmênides com a ideia de Heráclito. Escola pluralista, né? Os principais pluralistas são Empédocles, Anaxágoras, Demócrito e Leucipo. Tá? Eles afirmavam que não haver um único elemento causador de tudo, mas uma composição plural que originou o universo. Para Empédocles se dava a partir dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Nós chamamos ele de avatar, né? O Eng da filosofia, que são os 4 elementos. O Anaxágoras vai chamar, né, de sementes,
que seriam compostos que se uniam para criar as coisas, tá? A partir das forças naturais, que ele chamou de amor e ódio. Já Leucipo e Demócrito, principalmente Demócrito, né? Ambos são considerados pais da química, porque eles formularam a ideia de átomo como origem de tudo. A palavra átomo vem do grego antigo, significa partícula indivisível, tá? A negação, tomo, divisão, não dividido, entendeu? E aí o átomo ele é batizado, né? Hoje em homenagem a Leucipo e Demócrito, tá? E o que seria? Seriam átomos menores, átomos maiores, átomos leves, átomos pesados que se uniam e formavam partículas semelhantes, e essas partículas se uniam para formar os objetos e tudo que existia no mundo, tá? As fontes, né, que nós temos dos pré-socráticos são alguns escritos deixados por eles mesmos, tá? Que nós chamamos de fragmentos. Muitos se perderam, foram destruídos, né? Como aconteceu no incêndio na Biblioteca de Alexandria. Muito material grego foi perdido, né, a partir desse incêndio. A Biblioteca de Alexandria era a maior biblioteca que existiu no mundo antigo. E aí ela vai ter um incêndio e com isso vai, né, perder tudo isso. E eles não escreviam visando a publicação, né, mas eles sequer nem tinham título, né? A ideia era simplesmente só passar essa informação. Só que aí a gente teve acesso a alguns fragmentos e, sobretudo, o seguinte... o Aristóteles, igual eu falo aqui, alguns estudiosos dedicaram-se a reunir e comentar sobre essas obras. Sobretudo nós temos o Aristóteles, que vai citar, Platão vai citar, mas principalmente Aristóteles. Então a gente vai ter acesso ao conhecimento desses pré-socráticos a partir das obras de Aristóteles. E outros filósofos modernos, né, como Hegel, Nietzsche, Heidegger, também vão comentar, citam e criticam esses pré-socráticos. A base do meu conhecimento sobre os pré-socráticos na universidade, na disciplina que nós tivemos, foi basicamente nos fragmentos dos pré-socráticos, na doxologia, que nós chamamos, que é alguns comentários do senso comum, do que eles têm alguns requisitos dos gregos, e uma obra do Nietzsche que é chamada Filosofia Trágica na época dos gregos, onde Nietzsche vai explicar e vai falar sobre o que ele pensa a respeito desses filósofos. Vocês acham essa obra do Nietzsche? Ela é uma obra ela é pequena, é bacana de ler se vocês quiserem ler depois. Eu fiz aqui uma tabelinha, tá? Os pré-socráticos, com o princípio de todas as coisas. Nós temos Tales, que nasceu em Mileto, tem a idade, o princípio fundamental de todas as coisas, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, todos eles, e aqui na frente estão os princípios e o período. Eu peço também para vocês dar uma pausa. Os meus alunos, né, na verdade eu vou passar uma atividade logo em seguida, que aí vocês vão compilar, né, basicamente esse quadro para o caderno de vocês. Né, quais são as atividades? Qual era o objetivo dos pré-socráticos? Tá, né, nesse PDF, né, nesse slide. Qual a importância de estudar o mito para a filosofia? Quais são as principais contribuições para o surgimento da filosofia? O que caracteriza o período pré-socrático, porque ele é chamado assim? Cite os principais pré-socráticos e suas respectivas arqués, tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe se eu falei muito rápido, né? Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nos próximos vídeos que eu fizer. Mas, de toda forma, eu vou deixar esse PDF disponível para vocês baixarem. Eu vou ver se eu entro nos históricos das minhas pesquisas e coloco as fontes também, né? Porque é importante você ter essa referência bibliográfica, mas na hora que eu fui montando, eu acabei não fazendo. É porque muita coisa também eu peguei da parte das minhas pesquisas, tá? Os livros didáticos vão trabalhar isso, então vocês podem pesquisar, tá? Mas alguns trechos eu acabei pegando porque para agilizar o processo, né? Eu li, eu vi que tinha a ver com a parte do meu estudo e aí eu fui montando. Mas eu vou deixar ali esses links, eu acho importante, até para contribuir com o trabalho do outro. E aí eu ponho na descrição esses links. E aí o seguinte, mas sobretudo eu peguei muita coisa da Info Escola e do Brasil Escola. Teve um outro site que eu peguei, mas eu não tô conseguindo lembrar de cabeça agora. Mas esses dois sites, eles foram os textos, tá? Eles são bons, assim, bem resumido, mas eles me ajudaram muito para montar o slide. Claro que eu acabei trazendo elementos fora disso. Mas assim, eu vou deixar esse vídeo, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, deixam na descrição, nos comentários do vídeo, ou então mande-nos nos e-mails que eu coloquei, principalmente no AKS Pereira, né, que é o meu e-mail pessoal. Tá? No mais, eu peço que vocês, né, deem um like, compartilham, sigam meu canal, divulguem esse material. Acho que nesse momento de quarentena vai ser importante todo mundo ter acesso a isso, até como uma forma, né, extra, como base. E espero que vocês tenham gostado, tá?
Abraço a todos, paz e bem, e que a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado.